quando nós retornarmos, minha oração a partir de hoje, de ontem à noite, é que cada um de nós retornemos queimando. Nós queremos retornar queimando no fogo do Espírito Santo. E vai ser uma reunião lá de gente queimando. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai descer, porque como diz o meu papai Dan, ele fala, sem sacrifício não há fogo e sem fogo não há glória. Então eu creio que a glória de Deus vai ser liberada nesse retorno com muita força sobre a nossa vida. É a minha expectativa. Eu não creio num retorno natural, normal, onde a gente vai reabrir apenas para cumprir um ritual ou porque temos que voltar. Não. Eu já estou em oração para que quando nós retornemos, toda aquela vizinhança seja queimada pelo fogo do Espírito Santo, aquele bairro seja atingido pelo fogo da glória de Deus. É a nossa oração. Então hoje, eu estou com uma palavra aqui, que eu ministrei ela de manhã e completei ela hoje, mas eu achei tão interessante a palavra que Deus me deu hoje, no estudo pela manhã, que eu quero não repeti-la, mas eu quero aprofundar mais essa palavra, eu quero ir mais fundo nessa palavra, e eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Eu fiquei muito impactado com essa palavra. Isabela gravando e eu queimei ali naquele momento. Gênesis 1, de 26 a 28. Melhor dizendo, desculpa. E diz assim, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Que o Espírito Santo nos abençoe, porque o que me motivou a dar esse estudo hoje foi o tema que eu dei para a palavra, foi: o mundo precisa de um pai. E eu quero dizer para você que aqui nesse texto de Gênesis 1, 26, 27 e 28, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, é mais do que Deus criar o homem e a mulher. É mais do que Deus criar todas as coisas. De toda a criação de Deus, a criatura que ele escolheu para impor e dar o DNA dele foi o homem. Deus deu o DNA dele para o homem. Ele falou: você vai ser a minha imagem, você vai ser a minha semelhança. E Deus, então, ele coloca um DNA. Isso vai diferenciar o homem dos demais animais, das demais criações. Deus deu ao homem um DNA. E isso é poderoso, porque havia uma expectativa de Deus, porque ele dá um DNA, ele fala: a sua identidade vai ser a minha identidade, sabe? As minhas digitais serão as suas digitais. E Deus, então, ele dá uma missão para o homem. Ele fala, sabe, sede fecundos e multipliquem o que eu estou fazendo com vocês. Reproduzam o meu DNA, reproduzam a minha presença, reproduzam a minha glória, multipliquem. Deus não fala somem, ele fala multipliquem por toda a terra o que eu tenho marcado a sua vida, o que eu tenho dado para você. E eu escrevi uma frase interessante que fala assim: o mundo precisa de um pai. E eu fui convidado para fazer um seminário e o tema do seminário era: o mundo precisa de um pai. E eu achei muito interessante esse tema, que eu comecei a trabalhar ele hoje, porque esse texto de Gênesis 1, 26, capítulo 1, versículo 26 a 28, ele fala, sabe, da gênese da paternidade. Onde começou a paternidade? A paternidade, ela não começou no século 21.
A paternidade ela não começou em Atos dos Apóstolos. A paternidade ela não começou em nenhum outro livro da Bíblia. Ela começa exatamente no início, porque Deus ele estabelece uma relação com o homem que vai além de uma relação criatura e criador. Ele dá ao homem a única criação que ele fez e que ele deu, fez questão de dar o seu DNA, foi quando ele criou o homem e a mulher. Então, o interesse de Deus era que essa relação com o homem fosse mais profunda, fosse mais séria, fosse mais tremenda. Então, o que acontece? Deus sempre foi um grande pai. Deus sempre teve um interesse. Quando ele pôs o DNA no homem desde o início da sua criação, Deus queria de verdade que ele tivesse uma relação profunda, além de uma relação de criação com esse homem. Então, aí vem Gênesis 3, de 1 a 8, vai falar que esse princípio da paternidade vai ser quebrado, que Deus dá o DNA dele para o homem, né? Porque o homem tem o DNA divino, celestial, a identidade do céu, e diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, de 1 a 8, que acontece algo, um acidente de percurso, um acidente espiritual, em que Adão e Eva estavam lá no jardim, e até ali, até Gênesis 3, eles tinham uma relação profunda com Deus, porque diz a Bíblia que diariamente, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com o homem. Sabe, eu acho interessante que Deus não deu o DNA dele para um elefante, para um macaco, para um cachorro ou para uma zebra. Deus pôs o DNA dele no homem, para que esse homem reproduzisse essa relação, para que o homem reproduzisse essa intimidade, para que o homem apresentasse, sabe, ao longo, quando a posteridade dele viesse, a relação dele com Deus, a intimidade dele com Deus. Então Deus ele deu para o homem algo que nem ninguém mais na criação teve, o seu DNA, aquilo que o caracterizava, aquilo que, sabe, o distinguia, aquilo que o identificava. Então, mas em Gênesis 3, sabe, a gente sabe da história. Quem não conhece Gênesis 3, praticamente todos, até as criancinhas conhecem Gênesis 3, quando o homem está no Éden, a serpente desce, então começa aquele diálogo. Eu vou te falar para você, para começar, dialogar com a serpente é fatal. Posso dar um conselho? Não dialogue com a serpente, você vai perder. Vou repetir, não dialogue com a serpente. Você existe não para ficar dialogando com a serpente. Que a serpente falou assim, não é assim que Deus disse? Aí a serpente, não, foi mais ou menos. A serpente, não, Deus disse, não comereis. Vocês conhecem a história. E houve aquele diálogo até que a concupiscência dos olhos sobressaltou Eva. O inimigo, ele atiçou e ativou uma concupiscência no coração e na vida de Eva. Então foi ali que ela olhou para a árvore, e porque o inimigo falou assim, Deus, ele não quer que vocês comam da árvore, que o dia que vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a ele. Então o inimigo trabalhou ali, Eva comeu o fruto, né? E depois, mais tarde, ela leva até o seu marido come, e tudo isso vai cair exatamente na queda, sabe, desse princípio da paternidade. Por quê? Porque o homem e a mulher, a hora que comeram do fruto proibido, eles então se esconderam. Então aquela relação diária com Deus fica comprometida. A intimidade fica comprometida, porque eles estavam nus, e diz a Bíblia que eles não se envergonhavam, porque era uma relação paternal de um pai para os filhos que ele criou, os filhos que tinham o seu DNA, os primeiros que receberam o DNA divino, o DNA celestial, foram Adão e Eva, mas agora, por uma concupiscência dos olhos, sabe, eles foram instigados a quebrar esse princípio, e quebraram o princípio e se esconderam de Deus. Então o que acontece? O princípio da paternidade aqui começa a ser quebrado, porque Deus, ele, quando desce como de hábito para falar com seus filhos, eles estavam escondidos, envergonhados, nus,
Então, quando Deus desce naquele dia, naquele momento que ele estava habituado a se relacionar com seus filhos, então o que acontece? Eles estavam escondidos. Então, Deus chega e pergunta: Adão, onde estás? Obviamente, pela sua onisciência, Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, ele sabia, os olhos dele, diz a palavra, que os olhos deles passeiam e passam por toda a terra. Não tem como nós escondermos nada de Deus. Tudo o que acontece nessa terra está sob as vistas de Deus. Então o que acontece? Quando ele chega: Adão, onde estás? Ele estava descendo como de hábito para se relacionar. Porque, sabe, de repente, quando ele chega, ele não tem: onde você está, Adão? E Adão falou assim: eu estou aqui escondido, porque eu estou nu e eu tive medo e me escondi. Aqui, o princípio do relacionamento com Deus e da paternidade começa a tremer e estremecer, porque o homem começa agora a se esconder e fugir de Deus. E esse princípio foi quebrado. Então, Deus, quando o princípio quebrado gera consequências. Nunca se esqueça disso. Em quaisquer áreas da nossa vida, princípios quebrados geram consequências. Seja a nível de autoridade eclesiástica, seja a nível de pai e mãe, seja a nível de pais e filhos, seja o que for, pastor, ovelha, ovelha, pastor, princípios, sabe, professor e aluno, em quaisquer instâncias ou áreas, princípio quebrado vai gerar uma consequência inevitável. E hoje, muitos de nós, povo de Deus, estamos sofrendo consequências, porque nós quebramos princípios, nós ignoramos princípios e, principalmente, sabe, nós quebramos e ignoramos princípios até com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Então, o princípio foi quebrado. E se o princípio foi quebrado, o resultado é uma herança e um legado de orfandade. A orfandade é tão badalada hoje. Eu sei que muita gente hoje resiste a essa palavra de paternidade. Eu sei que hoje muitas pessoas não se sentem à vontade em ouvir sobre paternidade. E normalmente, pela minha experiência, eu posso dizer para você, as pessoas que mais resistem à paternidade são as mais órfãs. As pessoas que mais resistem à paternidade são aquelas que não tiveram de alguma forma um relacionamento paternal saudável ou então são órfãos de pai vivos. É um contingente enorme de pessoas que têm pai, mas não têm, que ou de alguma forma resistem a isso. Às vezes eu detecto pelo Espírito Santo, a gente está conversando com pessoas e quando a gente fala de paternidade as pessoas ficam arrepiadas, porque as pessoas acham que isso é balela, é coisa de pastor, é coisa... Não, isso é Bíblia. Eu estou trazendo desde lá do Éden para você um princípio que foi gerado, um princípio que foi estabelecido desde a criação. Deus é um grande pai. E quando o princípio da paternidade é quebrado em Gênesis, imediatamente o resultado é uma herança e um legado de orfandade. Então a orfandade do mundo hoje, a gente pode culpar o que a gente quiser. Talvez hoje algumas coisas avolumou, algumas coisas intensificou a orfandade, mas a orfandade é coisa bem lá de trás. É coisa desde o Éden, coisa desde Adão e Eva. O princípio foi quebrado e a partir dali o homem começou a andar sozinho. O homem começou a andar sozinho. O homem começou a se autoguiar. Hoje, gente, pessoas não querem mais ouvir conselhos. Pessoas não se submetem mais a conselhos. Porque as pessoas querem seguir seus próprios rumos, estabelecerem sua própria história. Hoje, o diabo tem semeado no coração da igreja de Jesus esse lance de que você não precisa também ficar o tempo inteiro pedindo conselho. Eu vou dizer, é a Bíblia quem fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. É a palavra de Deus. É a Bíblia quem fala sobre isso, é a Bíblia quem diz da importância de você ouvir homens e mulheres que estão conectados com o trono e que estão assim recebendo do céu de repente uma revelação, uma palavra diretiva, uma palavra de destino para a sua vida. Sabe, tem uma irmã na igreja muito abençoada, é uma filha espiritual, que ela, às vezes, ela me escreve e ela bota assim, você é meu pai de destino. É uma responsabilidade muito grande.
Sabe, é uma ajuda muito grande. Mas eu quero dizer para você, você só vai ser um pai de destino se você for um filho, se você aprendeu a ser filho, você vai ser um bom pai. Quem não sabe ser filho jamais vai ser um bom pai. Isso é sério. Então o princípio da paternidade foi quebrado, se instalou uma herança e um legado de orfandade, porque o homem vai ser expulso do seu lar, e a partir dali ele vai ter que enfrentar a vida sozinho, teoricamente sozinho, porque afinal de contas Deus nunca abandonou Adão e Eva. Mas os princípios quebrados começam a gerar danos. Primeira coisa, eles são expulsos do jardim. Aquela intimidade que eles tinham foi abortada. Deus teve que redirecionar a rota, Deus teve que fazer algo novo, porque Adão e Eva quebraram. Então, diz a Bíblia no final de Gênesis 3, que ele colocou querubins na entrada do lar dos seus filhos e falou, olha, ninguém mais vai entrar aqui. E os homens tiveram que sair do seu habitat natural e eles foram então enfrentar a vida louca, porque eles começaram, a primeira coisa que eles sofrem é na própria casa. Porque logo depois saíram do Éden, imediatamente Caim mata Abel. A tragédia começa a entrar no lar, a tragédia começa a entrar na casa, porque Caim matou Abel por inveja. E essas coisas começam a mostrar bem claro quando nós quebramos o princípio da paternidade, ou qualquer outro tipo de princípio na Bíblia. Quando quebramos princípios, nós sofremos danos. Você pode ser a pessoa mais especial do planeta Terra. Se você quebra princípio, a tendência é você sofrer um dano. Se você atravessar um sinal, você vai receber uma multa. Me lembro um dia que a Regina está sempre me marcando em cima assim. Muito legal, eu gosto dela, porque... Não, a nível de direção, é verdade. E um dia eu passei o sinal vermelho de noite. Ela falou, por que está passando o sinal? É porque já são 9 horas da noite, isso aqui é perigoso. Nós temos uma inclinação, sabe, a desobediência. Nós temos, assim, álibis. Nós temos, sabe, resposta para tudo. Então, quando ela falou comigo, eu falei, não, porque é horário, não sei o quê, porque nós temos uma tendência a quebrar princípios, principalmente o princípio da obediência. Hoje há uma crise na igreja, que as pessoas não sabem obedecer. As pessoas são insubordinadas. As pessoas, elas não conseguem, sabe, submeter a sua vida ao governo do Espírito Santo. A maior insubordinação que pode acontecer na minha e na sua vida é quando você arranca o governo da tua vida das mãos do Espírito Santo e você deliberadamente decide fazer o que você quer. Pessoas abrem sociedades sem consentimento de Deus. Pessoas se casam sem o consentimento de Deus. Pessoas namoram sem o consentimento de Deus. Pessoas, sabe, investem dinheiro sem a direção do Espírito Santo. Pessoas, nós estamos muito habituados. Uma das coisas que precisa acontecer nesse tempo de pandemia, que se Deus quiser está no final, vai chegar no final, não sei em que onda nós estamos, mas vai chegar, nós estamos indo para a direção do final já. Pior não vai ficar. Mas uma coisa que eu quero pedir a Deus, sabe? É que Ele redirecione a nossa vida. Traz a gente de volta à obediência. Porque diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Sabe? Que Jesus aprendeu a obedecer. Ninguém nasce sabendo obedecer. Diz que Jesus aprendeu a obedecer. Olha, se Jesus aprendeu a obedecer, nós precisamos aprender a obedecer. Eu vejo hoje muitos irmãos, muitas irmãs, crentes, não crentes, muita gente hoje sofrendo porque não se submetem ao governo do Espírito Santo. Não fazem o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo, ele fala A, você quer fazer B. Ele fala A, B, você quer fazer C. Nós estamos o tempo inteiro se esquivando para fazer aquilo que nós queremos fazer. Deixa Deus governar toda a tua vida, porque o Deus de Gênesis, o Deus de Adão e Eva, ele é o nosso Deus. Isso tem que ficar claro para você. Então o princípio foi quebrado, então a partir dali vem um legado e uma herança de orfandade. Que Caim mata Abel, e a tragédia se instala na primeira família, e depois Deus teve que começar a reconstruir.
trazer de volta para que chegássemos hoje aqui. O que Deus fez? Fez Adão e Eva terem um filho, porque Caim matou Abel. Abel era o cara morto, o filho morto, e Caim carregava um estigma que Deus colocou. Por onde você passar, todo mundo vai saber que você é Caim, todo mundo vai saber tudo o que aconteceu com você, você matou o teu irmão. E o que acontece? Então Deus fez um caminho, e Adão e Eva deram a luz a um menino chamado Sete. E Sete vai dar o prosseguimento ao propósito divino da paternidade. Então, em Sete começa uma nova história para a humanidade, porque a partir de Sete, ali começa a vir, vem vindo, até que chega Noé, Enoque, Noé, e por aí afora, Abraão, e por aí chegou até nós. Mas Deus teve que consertar um estrago que a desobediência provocou. Ao longo da história, então, Deus vem consertando isso. Aí foi, a primeira coisa que eu vejo é Gênesis 6. Não dá para ler tudo. Gênesis 6, a Bíblia fala sobre Noé. Gênesis 5 fala sobre Enoque. E depois vem a história Lameque, depois alguém gera Noé. E diz a Bíblia que Noé era um homem justo, no meio de um caos moral e ético, um verdadeiro descalabro, uma verdadeira ruína moral e ética, a ponto de Gênesis 6:3, Deus falou: eu não suporto mais olhar para essa terra, eu não suporto mais ver como o homem que eu criei está, eu vou acabar com a raça humana. Então Deus olha no meio desse caos todo, e ele olha para um filho chamado Noé, e ele fala assim: pô, Noé, você vai ser o cara que vai dar prosseguimento ao meu plano, sabe, de restauração, do meu amor para essa raça humana. Então Noé, ele estabelece com Noé uma aliança. Então o que ele faz? Ele manda Noé construir uma arca. Vocês conhecem a história. E Noé constrói a arca, mas tem uma coisa: olha o que Deus fala: pega você e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres e seus filhos, mas pega seus filhos e entra na arca. Sabe qual é a maior tragédia hoje, meu amigo? Não vim falar de tragédia, não, eu tenho que falar umas coisas. Tem queimado umas coisas na minha vida porque eu estou num desespero, que eu estou profetizando em fé que a pandemia daqui para frente, eu estou profetizando que a gente vai contando os dias, vai chegar uma hora que eu não vou dizer que ela vai cessar, mas eu quero declarar: algo vai acontecer do céu nessa terra daqui para o final. Mas preste atenção, ele fala: Noé, entra na arca. Ele não fala: entra você e os bichos. Antes de falar dos bichos, ele fala: entra você na arca, Noé, e teus filhos. Entra você e teus filhos. Porque Deus tem uma aliança de paternidade. Ele fala: teus filhos, tua mulher e as suas noras. Mas entra com os teus filhos. É o que acontece hoje. Muitos de nós estamos na arca. E nossos filhos fora da arca. Nós não queremos saber se nossos filhos estão dentro da arca. Nós não estamos preocupados com isso. O importante é que eu estou dentro da arca. Mas Deus, ele vai querer saber: teu filho Noé está dentro da arca, os teus filhos estão na arca com você, porque o que eu estou mandando para essa terra é algo terrível, é algo ruim. Então Noé, os teus filhos estão com você na arca. Então Noé constrói a arca debaixo de muita zoação, como o pessoal fala, porque era uma coisa absurdamente incrível. Deus mandar o cara construir uma arca, era uma coisa ridícula na época. As pessoas jamais entenderiam isso, mas ele obedeceu e construiu a arca, botou os filhos dele na arca, e Deus deu prosseguimento. Toda a raça humana foi dizimada pelo dilúvio, mas Noé e a sua família, inclusive os seus filhos, foram poupados pela infinita bondade, misericórdia e graça de Deus. Depois de Noé, veio Abraão, 8, 9, 10, 11, Nimrod, Torre de Babel, e 12, Deus, ele fala: eu preciso dar prosseguimento ao meu plano, meu propósito de paternidade, para que a minha criação seja mantida. Então ele olha para Abraão, Gênesis 12, e fala assim: Abraão, sai da tua terra. Primeiro ele já estava com um plano com Terá, pai de Abraão. Ele falou: Terá, eu quero fazer coisas novas na tua vida. Então Terá sai com Abraão, com seus irmãos, com seus sobrinhos. Terá sai. Só que quando chega em Harã, isso antes de Gênesis 12, o que acontece?
ele chega numa cidade chamada Harã. E Harã foi o filho que ele perdeu. Harã foi o filho que ele perdeu durante a trajetória da sua vida. E ele chega numa cidade chamada Harã e diz que ali, inexplicavelmente, Terá para nessa cidade, não avança mais. Ele agora está numa cidade cujo o nome é o nome do filho que ele perdeu. Mas eu quero dizer para você, Terá parou, mas o propósito não para. Eu posso parar, mas o propósito para a GPN não vai parar. Eu posso, em algum momento da minha trajetória, eu posso até parar circunstancialmente, mas eu quero dizer para você, há uma unção de Deus, há um propósito do Espírito Santo na GPN, ela vai avançar, ela vai seguir, ela não está, baseada num homem, ela está baseada num corpo chamado corpo de Jesus. Nós estamos nesse corpo e Deus tem levantado uma igreja profética, temos profetas no nosso meio, temos profetisas no nosso meio, temos apostólicos no nosso meio, temos pastores no nosso meio, temos ministros de louvor, ministras de louvor no nosso meio, ministros de adolescentes, de jovens. Deus tem abençoado a gente sobremaneira. Sabe por quê? Porque quando Deus estabelece um propósito, Ele leva o propósito até o final. Até o final. O que Deus estabeleceu para a tua vida vai se realizar. Vai se realizar. Então ele fala, legal. E ele pega Abraão e fala, Terá parou em Harã. Ele fala, Abraão, então segue você, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha o que ele fala. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A visão de Deus não para numa denominação. A visão de Deus não para numa família. Quero dizer para você, a visão de Deus não para na minha identidade ou na sua identidade. Tudo que Deus faz, Ele vê, Ele olha, e o objetivo dele é tocar toda a coroa da sua criação nos quatro cantos dessa terra. Essa terra vai ser tocada pelos filhos de Deus. Essa terra vai ser tocada pela manifestação dos filhos de Deus. É por isso que eu acredito, Deus quer restaurar sim a nossa identidade. Mas sabe para quê? Para que a gente restaure a identidade de outras pessoas. Deus quer dar para a gente, nós já temos uma identidade natural, mas Deus quer dar para a gente uma identidade espiritual. Porque é essa que vai fazer toda a diferença. Então ele pega Noé, Abraão. Você pode falar comigo? Através da minha família. Através da minha família. Serão benditas. Serão benditas. Todas as famílias da terra. Todas as nações. Quantos querem a bênção de Abraão hoje? Eu quero. Eu já vivo ela intensamente. Uma coisa que eu não ia nem daqui a Nova Iguaçu. Quando Deus já começou a falar comigo. Eu vou levar você em muitas partes dessa terra, muitas partes desse planeta, e eu acreditei nisso. Sabe qual é às vezes a diferença entre eu e você? É que eu acredito no que o Espírito Santo me fala. O meu lema, vocês sabem o que eu falo, não fala Espírito Santo que eu acredito. E quando ele falou que eu ia viajar as nações, as cidades, eu não tinha dinheiro para comprar nem um ovo, eu não tinha dinheiro nem para ir daqui para Cabo Frio, por exemplo. Falar um lugar bonito também, né? Eu não tinha. Mas Deus falou, eu vou levar você em muitas partes desse mundo. E eu acreditei. E para a glória do Senhor já fui a 14 nações. Eu sou um sonhador. Vou te dar uma boa notícia. Quando você crê no propósito de Deus, eu já estou sonhando que eu vou no mínimo o dobro das nações que eu já fui. Amém. A pandemia vai passar. Se não passar, ela vai ser atenuada. Se precisar Deus atenuar essa pandemia, Ele vai atenuar. Mas eu declaro os aeroportos abertos, as cidades abertas, as nações abertas. E preparem-se, povo de Deus. Tira o teu passaporte. Ouça o que eu estou te falando. Não fique preso a esse tempo. Se liga no propósito. Hoje eu sinto com muita força
Que o Espírito Santo quer arrancar a gente debaixo desse sistema maldito, quer arrancar a gente debaixo dessa atmosfera maldita, que é aprisionante. Não! Eu quero profetizar. Hoje eu quero declarar. O mesmo Deus falou comigo em 1983. É o meu Deus que está falando com você hoje, sabe? Eis que estou abrindo portas de cidades e nações para você. Sabe por quê? Porque a bênção de Abraão está sobre a minha vida, a bênção de Abraão está sobre a sua vida. E sabe qual é o propósito principal de Deus? Nos ungir para manifestar a paternidade dele para essas nações. Porque o mundo precisa de um pai. Noé, Abraão, aí veio agora Isaac. Aí vem Isaac. Aí Isaac, ele vem, nasce, casa-se com Rebeca, e nós já conhecemos a história, mas tudo porque Deus tinha um propósito de paternidade. E Isaac com Rebeca vai gerar, sabe, Jacó e Esaú. A gente não sabe porquê, mas Jacó foi o escolhido, e Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão, mas ele recebeu o encargo de dar continuidade ao propósito de paternidade divina. Então é Jacó quem dá. Jacó, eu escrevi aqui, ele então vai ter 12 ou mais filhos. Não dá para ler todos os textos com vocês, mas ele vai ter os chamados filhos de Israel. Então Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e Deus vai ungir José. É José que vai ser o homem no meio dos irmãos para dar continuidade ao propósito de paternidade. Porque Deus falou com Abraão, as nações precisam saber quem eu sou. Benditas serão as nações através de você, Abraão, e eu quero profetizar hoje, bendito serão as nações por tua causa, por causa de você. Bom, aí agora, o que acontece? A coisa veio andando, não dá para falar muito tempo, falar de Davi, para falar dos profetas, dos homens de Deus. Mas a verdade é que a gente chegou no meio de tudo isso num mundo absolutamente órfão. Eu não preciso ir muito longe. Minhas filhas, quando estudavam, que eram menores, a orfandade já era manifesta ali. Quantas amiguinhas das minhas filhas tinham que, às vezes, passar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com sei o quê, 15 dias... Sabe, as pessoas já foram experimentando a paternidade. Hoje você consegue olhar para as pessoas e ver as pessoas absolutamente órfãos, sabe, precisando de uma manifestação do amor paternal de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, aí Deus suscita o Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo quem vai começar a trabalhar, sabe por quê? O Espírito Santo está lá desde Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, uma tradução diz, se movia, ele estava agitado, e outra diz que ele pairava, seja a tradução do se movia ou a tradução de que pairava é interessante porque dá a ideia de uma galinha chocando ovos, ele estava ali como uma galinha chocando ovos, só aguardando. Sabe, a ideia no original é essa, ele está ali aguardando, sabe, é como uma galinha que está sobre os ovos, é quando Deus fala, haja! Ele começa a agir e nunca mais ele parou. E então agora o desafio do Espírito Santo é o quê? Curar a igreja da sua orfandade. Porque alguém tem que dar prosseguimento. Aí vem Jesus, sabe, João capítulo 14, cara, é uma coisa tão linda, tão tremenda, sabe? Você vê os discípulos já perguntando, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, cara, estou com vocês há tanto tempo, vocês não sabem quem é o Pai, mostra-nos o Pai, vocês estão comigo, então ouça uma coisa, quem vê a mim, vê o Pai. Você precisa dizer isso para esse mundo hoje, o mundo precisa de um Pai. Você precisa olhar para os seus amigos da faculdade, da empresa, da escola. Vou dizer, se Deus te colocou em algum lugar e você não sabe fazer isso, trate de aprender. Porque Deus estabeleceu você nessa terra para dizer para esse mundo, o Espírito assim, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Você vai dizer, olha, quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos a mesma essência. Eu tenho o DNA do Pai. Então o Espírito Santo, em João capítulo 14, ele começa a mostrar como Jesus estava profundamente marcado pelo DNA divino, de paternidade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim.
Mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. João 10,30. Olha, eu quero dizer para vocês todos, eu e o Pai somos um. Eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazer. Não vejo nada que eu não vi meu Pai fazer. Então, Romanos 8, Paulo, então, ele vai começar a trabalhar de uma maneira muito, muito tremenda, porque Paulo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, Romanos 8, 14 a 16, ele vai falar assim, sabe, que porque todos os filhos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Eu costumo dizer aqui em casa que quando a gente inverte a ordem da frase, muda completamente o sentido, os resultados são diferentes. Paulo fala assim, porque todos os que são guiados são filhos. Mas nem todos os filhos são guiados pelo Espírito. Porque temos filhos, somos às vezes alguns filhos rebeldes, somos filhos que nós queremos fazer da nossa vida o que a gente quer. A gente deixa Deus, nós departamentalizamos a nossa vida. Deus pode governar a minha vida financeira, mas a sentimental quem decide sou eu. Deus pode governar a minha vida sentimental, mas a vida financeira quem decide sou eu. Eu faço da minha vida financeira o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. E vou dizer, filho de Deus que é filho de Deus, vai ter que começar a aprender que se você não for guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da tua vida, não há governo de Deus, não há governo do Espírito Santo. Porque você vai começar a fazer o que você quer. E Paulo fala, porque todos os que são guiados são filhos. Então hoje nós precisamos urgente, antes de falar de paternidade para o mundo, vamos aprender a ser filhos. Antes de falar de paternidade, porque Deus não está querendo levantar filósofos na fé. Deus não quer levantar filósofos de paternidade. Deus quer levantar pessoas que tenham a autoridade que Jesus teve. E ali você pode dizer para as pessoas, quem me vê a mim, quem vê o Pai. Vamos falar para a geração, quem vê o Pai. Eu e o Pai somos um, ou seja, a mesma essência. O mesmo DNA, não há, sabe, o problema nosso hoje é que a gente tem uma relação paternal muito religiosa. Esse maldito espírito da religiosidade detonou com a vida de muita gente, tem detonado com a fé de muita gente. O próximo alvo agora, o próximo passo agora do espírito da religiosidade é disseminar a apostasia, e não é lá fora, é no meio da igreja. O próximo passo do espírito da religiosidade agora é disseminar a apostasia. Eu vou traduzir, apostasia é abandono da fé. Ele é muito sutil. Ele começa de uma forma assim até explicável, até que tem um certo sentido. Mas eu vou dizer para você, o inimigo ele quer colocar dentro da gente uma semente de apostasia. Que agora o espírito da religiosidade, por muito tempo, ele ficou dentro da igreja, sabe, atuando, tá tudo legal, tá tudo bem, tudo funcionando, a estrutura tá bem, tá tudo legal, tá tudo legal. Só que agora o Espírito Santo está desmascarando. Ele se levantou para desmascarar, porque não só sou eu quem estou falando, muita gente tem falado ao mesmo tempo, numa palavra de combate a esse espírito da religiosidade. Qual é o próximo passo dele? Ele vai querer te paralisar. Porque a ação desse espírito da religiosidade foi desmascarada. Ela não pode mais entrar dentro da nossa igreja e ficar ali escondida. Não pode, porque ela está sendo desmascarada. Mas agora, o que acontece? Ele agora vem e quer disseminar, sabe? E vou te dizer com todo carinho, eu amo a internet. Vou dar uma boa notícia para vocês. Nós não vamos mais sair da internet. Vou dizer uma coisa para você. Semana passada Deus falou comigo uma coisa muito forte. Eu preciso conversar com você sobre isso. Ele falou que a mesma rede social que vai salvar muita gente, a mesma rede social vai levar muita gente à perdição. Eu fiquei muito impactado com isso. Porque com certeza deve ter muita gente que hoje não está nem na igreja presencial, nem está no culto na live. Isso é sério. Estão me entendendo o que eu estou falando? Tem um contingente enorme de pessoas hoje que não estão no culto presencial porque não tem por causa da pandemia. Mas também não valorizam esses momentos preciosos para receber uma palavra, para adorar.
Muita gente na hora das lives da nossa igreja, estou falando profeticamente a verdade, muita autoridade. De repente prefere um filme, de repente prefere as coisas que vão nos distrair mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, quem tem fome de Deus, quem tem fome de Deus vai ter fome no culto presencial, mas vai ter culto também quando esses momentos aqui acontecerem. Quem tem o fogo de Deus vai ter o fogo de Deus no culto presencial, mas não vai ter o fogo de Deus quando a gente se reunir, a igreja, o corpo, para também estar ministrando, recebendo a ministração de Deus. Sabe, então eu quero dar para os finalmente para a gente encerrar. Paulo disse, sabe, porque todos os que são guiados, a maior crise hoje que eu vejo na igreja, falta intimidade com o Espírito Santo. Eu vou dizer, eu ando por aí, irmãos. Vou dizer para você, poucas igrejas falam do Espírito Santo como a gente fala. Poucas pessoas colocam o Espírito Santo no lugar que ele tem que estar, como a gente lá na igreja coloca. Vocês não estão entendendo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela é mais um ismo. Porque tem budismo, taoísmo, tem confucionismo, tem ismo. E cristianismo sem o Espírito Santo é uma religião, uma filosofia. Que o Espírito Santo venha depois dessa pandemia, urgente, até durante ela, e nos chacoalhe para a gente poder nos levantarmos com a autoridade, com a identidade restaurada, para fazer o que o céu está mandando a gente fazer nessa terra. Eu vou falar para você uma coisa, eu estou numa expectativa muito grande, eu estou muito apreensivo. Quando a pandemia começou, nós fizemos vários votos, nós fizemos várias promessas. Não foram poucas vezes que eu falava assim, olha só, na pandemia foi um frenesi e eu achei até legal. Vamos socorrer, vamos repartir, vamos andar. E agora, irmãos? A pandemia não acabou, e agora? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Eu volto a dizer isso, talvez você fique chateado, mas pode ficar chateado. Vou dizer, se você ganha dinheiro só para você, está tudo errado. Não é o princípio da palavra. O princípio da bênção de Deus é o princípio de Abraão. Sai da tua terra, abençoa eles que te abençoarem. E é isso aí mesmo. Então, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Há dois tipos de identidade. Há uma identidade terrena, há uma identidade celestial. Talvez uma das palavras mais badaladas hoje, daqui para esse final, vai ser a identidade. Mas eu quero dizer umas coisas para você que Deus colocou no meu coração. Atos 19, 11 a 16. No versículo 11 começa assim, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Os demônios se submetiam a eles. O mundo espiritual conhecia Paulo, a ponto de 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Eles viram Paulo fazendo tanta coisa, tanta proeza. Eles tinham uma identidade, mas uma identidade eclesiástica, religiosa. Eles eram, afinal de contas, filhos do sumo sacerdote Seva. Então, o que eles falaram assim? Se uniram, vamos, então, fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo, e foram tentar repreender demônios. Sabe o que aconteceu? Os demônios falaram para eles assim, eu conheço Jesus, sei e conheço quem é o apóstolo Paulo, os demônios, mas vocês quem são? E diz que os demônios sobressaltou sobre eles, se apoderou deles, machucou eles, sabia que eles saíram machucados. Sabe por quê? Porque você não pode ser reconhecido no mundo espiritual pela sua identidade natural. Eu não posso ser conhecido no mundo espiritual. O mundo espiritual não reconhece a minha identidade dessa terra. O mundo espiritual não fala assim, já sei qual é a sua identidade, 0670, tá. Já sei qual é o seu CPF, 767, tá. O mundo espiritual pode até saber, mas ele não respeita a identidade dessa terra.
É necessário um resgate da identidade celestial, espiritual, porque senão a gente vai ficar fazendo coisas. Não basta ter a identidade dessa terra restaurada, temos que restaurar também nossa identidade espiritual, celestial, porque senão o inimigo vai olhar para a gente e vai falar assim: oh, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, eu conheço Barnabé, eu conheço Mateus, eu conheço, mas e você? Quem é você? A minha identidade está aqui, ó, Detran, tal. Não existe. O mundo precisa conhecer você pela sua identidade espiritual. E sabe qual é a sua... Você tem que ter as digitais do céu. Você tem que ter as digitais do Pai. E eu botei aqui: identidade é aquilo que te identifica, que diz quem você é. Quando você pega uma identidade, fala assim, quer ver? Nome da minha mãe. O nome da mãe é muito bonito, a minha mãe. Pega a minha identidade lá, Arionil. Não ri não, hein? Minha identidade lá, Arionil de Albuquerque Santos. Do meu pai, Walter Batista Santos. Ah, legal, muito bom. E aí? Tá legal, valeu. Serve para essa terra. Eu sei meu documento todo de cabeça, quase todos de cabeça. Mas isso não serve para o que Deus quer fazer com a gente hoje à noite. Para abrir uma conta, para fazer uma coisa, tudo legal, valeu. Para fazer um cartão, para fazer compras, show de bola. Mas para o que Deus tem para a gente, para abalar o mundo espiritual, Deus precisa resgatar a nossa identidade espiritual, que foi perdida. Que foi perdida no Éden. Nós queremos combater o mundo espiritual com identidade natural. Sabe o que vai acontecer? Vamos passar a experiência dos filhos de Cefas, do sumo sacerdote. Beatriz e Isabela são minhas filhas, mas elas não podem ser, a identidade delas só tem o meu nome lá. Mas se elas querem ir para um outro patamar espiritual, se Beatriz e Isabela querem viver intensamente um outro patamar espiritual, de autoridade, elas vão ter que ter a identidade espiritual dela resgatada. E é por isso que Efésios 6, 10, 18 fala da guerra espiritual. E quando você chega em Mateus 8, 28, 29 também, o que acontece? Jesus chega, depois de Jesus acalmar a tempestade. Depois de ele acalmar a tempestade, ele então pega um barquinho e atravessa para uma cidade chamada Gadara. E quando ele chega lá, tinha um cemitério São Miguel, ou Maruí, sei lá qual era o nome daquele cemitério. Tinha um cemitério, e diz que dentro do cemitério viviam endemoniados dentro do cemitério. E diz a Bíblia, Mateus, eu fiz questão de ler Mateus, porque Marcos fala esse texto, Lucas fala esse texto, mas Mateus tem um detalhe interessante, diz assim: eles eram tão dominados pelo inferno, aqueles homens dentro do sepulcro, se alimentavam daqueles restos do sepulcro, a ponto de que ninguém podia passar por aquele caminho. As pessoas tinham que desviar o caminho, traziam por outro lugar, mas era proibido a passagem de pedestre em frente ao cemitério dos endemoniados. Jesus, quando chega em Gadara, por onde Jesus passa? Pela frente do cemitério. Eles saem afoitos para acabar, para detonar, para rasgar Jesus no meio. E quando eles chegam, eles falam assim, eles já vinham todo furiosos, daqui a pouco ele fala assim: que temos nós contigo, ó empresário? Não. Que temos nós contigo, ó apóstolo? Não. Que temos nós contigo, ó pastor? Não. Que temos nós contigo, ó universitário? Não. Sabe o que ele fala? Jesus tinha uma identidade espiritual. Ele fala: que temos nós contigo, ó filho de Deus. Isso é identidade espiritual. Você e eu precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Sabe, não com nossos títulos dessa terra, mas com o título que Deus deu pra gente, o maior título que um ser humano pode ter: identidade de filho e filha de Deus. Que meu temos. Deus, aleluia. O problema nosso é que a gente quer. Falta tem mais um minutinho, 2, vamos encerrar. 5. Tá bom, Bel. Bel, minha. Valeu, Belinha. Não, ela... Valeu, Bel. Não, tranquilo? Então, o que acontece? Eu estou aprendendo, irmãos. É difícil às vezes. Então, filho de Deus é a maior identidade espiritual que um ser humano pode ter.
Escrevi uma coisa aqui e fala assim, quer ver? Quando a tua identidade espiritual é restaurada, quando a tua identidade espiritual é resgatada, é redimida, a tua autoridade te é restituída. Pegue, faça como Paulo, pega a sua faculdade, eu sou formado, eu fiz sociologia, pega tudo isso, eu fiz bacharel em teologia, pega a tua teologia, pega a tua habilidade, pega teu tempo de crente, eu tenho mais de 30 e tantos anos de cristão, quase mais de 30 de ministério, quase 39 de 30 e pouco de ministério, 39 de crente. Deixa eu falar pra você, é tempo da igreja pegar tudo isso e colocar no altar como esterco. É isso que Paulo fala. Paulo falava, era um poliglota, falava idiomas grego, hebraico, aramaico, falava tudo. Ele era um homem que ele não faltaria emprego para Paulo hoje, mas ele, porque conheceu a Cristo e foi restaurando a sua identidade espiritual, ele pegou tudo o que ele tinha e ele falou, eu considero tudo perda para ganhar a Cristo. Quando era esterco para... Então eu quero terminar dizendo para você isso. Identidade espiritual restaurada gera autoridade restituída. Hoje, o que a gente mais precisa hoje, desculpa, é de crentes que tenham sua autoridade restituída. Isso não se conquista com habilidade humana. Isso não se conquista com habilidade humana. Vamos encerrar então. Isso não se conquista com habilidade humana. Vamos orar. Deus é bom. Agradeça aí.